Olá, alunos do 7º ano. Mais uma vez estou aqui para transmitir para vocês, através desse vídeo aula, tá? Através dessa vídeo aula, o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre do ano de 2021. Sou o professor Abisaías Machado, professor de língua estrangeira, inglês, e vamos lá dar início ao nosso primeiro assunto do primeiro bimestre, que é o immediate future, que é o futuro imediato. Vamos lá. Então nós temos aqui o immediate future, que nós utilizamos o going to. O futuro imediato, que é immediate future, é usado para indicar uma ação que vai ocorrer muito em breve. É formado pelo verbo to be no presente. E aí eu tenho aqui o verbo to be, ele na forma conjugada, que é am, is, are, que está entre parênteses, tá? Aí também mais a expressão going to e mais o verbo principal. Usamos o am quando o sujeito for I, que é I am. Aí going to, sujeito, quando for he, she e it. Usamos is. E usamos o are quando o sujeito for you, we e they, ok? Observe a expressão going to, tem a seguinte tradução: am going to, vou, tá? Ele aqui, ó, o verbo to be, am, mais o going to, tá? É igual a vou, certo? Is going to é igual a vai. Are going to é igual a vai, vamos e vão, tá? Porque esse are aqui nós utilizamos eles tanto no we, que é nós, como no you, que é vós ou vocês, como they, que é eles e elas, tá? Então por isso nós temos aqui essa tradução de vai, vamos e vão. Aí é o seguinte, para a forma afirmativa do futuro imediato, temos o sujeito mais o verbo to be, que é o am ou is e are, mais o going to e mais o verbo principal, tá? E o complemento. Então na frase fica dessa forma. Por exemplo, temos aqui Peter, que é o sujeito, tá? Aí temos is, que é o verbo to be, que ele está na forma conjugada, porque eu estou me referindo a Pedro, a quem? A ele, então eu vou utilizar is. Aí temos aqui o going to, que é a expressão do futuro imediato. E temos o verbo work, que é trabalhar, e depois temos o complemento, tá? Então a frase vai ficar: Peter is going to work in Crato next week. Eu estou dizendo, Pedro vai trabalhar em Crato próxima semana, tá? Como lá no início eu falei que is going to lá era igual a vai, tá? Então aqui, ó, destacado em vermelho, is going to. E aí depois tem o verbo trabalhar, que é o verbo work, tá? E depois o complemento. Aí, para formar a interrogativa do futuro imediato, nós vamos agora inverter de posição. Lá na forma afirmativa, primeiro vem o sujeito, que aqui no caso em cima, ó, tem o sujeito, depois que é o verbo e depois que é o going to. Aqui no caso da forma interrogativa, primeiro vai vir o verbo to be, que é o am, is, are, depois o sujeito, depois o going to, depois o verbo, que vai auxiliar o going to, e depois o complemento. Então fica dessa forma. Se lá no início eu digo assim, ó, Peter is going to, aqui no caso, olha, primeiro vai vir o quê? O verbo to be. Então vai ser is Peter going to, certo? Agora vamos de novo, ó. Peter is going to work in Crato next week. Agora a frase toda.
Is Peter going to work in Krakow next week? Estou fazendo a pergunta. Então, quando eu for usar o futuro imediato na forma interrogativa, primeiro eu vou colocar o verbo to be, tá? Depois o sujeito e depois o going to. Temos aqui, para formar a negativa do futuro imediato, temos sujeito mais o verbo to be, que é o am, is, are, mais o not, que vai entrar essa partícula aí, essa palavrinha aí, not, ou então not, como queira falar, tá? Mas as duas pronúncias corretas, not ou not, tá? E mais o going to, mais o verbo principal e mais o complemento, certo? Aí fica dessa forma. Exemplo: Peter is not going to work in Krakow next week. Então eu estou dizendo, Pedro não vai trabalhar em Krakow na próxima semana, tá? Então o que eu acrescentei? Eu acrescentei o not entre o verbo to be, que é o is, e o going to, que é do futuro imediato, tá? Aí temos aqui, observa. Os principais tem alguns advérbios que nós utilizamos, tá, no futuro imediato, como tomorrow, que é amanhã, como next, que é o que eu utilizei aqui nessa frase, que é próximo ou próxima, e temos o now também, que é agora, tá? Aí, observem aqui, quando o verbo principal for o to go, tá? Lá no caso, quando eu utilizo o going to, e sempre depois do going to, tem o verbo que eu chamo ele de verbo principal, tá? E quando ele for o verbo go, que é o verbo ir, tá? Ele pode ser omitido, tá? Ou seja, eu não preciso utilizar ele, certo? Então eu vou dizer aqui, ó, I am going to home. Eu vou para casa. Tá? Eu não preciso dizer assim, I am going to go home. Eu não preciso utilizar novamente esse go, porque esse go ele já está aqui no going, tá? Que é o do futuro imediato, mas também é só esse verbo. Quando eu utilizo o go, tá? Que é de ir, o verbo ir, eu não preciso utilizar ele, tá? No futuro imediato. Tá? Ele, na verdade, se você quiser usar, você pode usar, tá? Mas ele pode ser omitido. No caso, você não tem necessidade de utilizar esse verbo to go. A frase vai ficar simplesmente I'm going to home. Eu vou para casa. Se eu fosse usar ele, ficaria assim I am going to go home, ok? Também não estaria errado. Observe, a expressão going to, nós podemos também utilizar ela de forma informal, que é uma linguagem informal. No caso aqui, eu vou utilizar como gonna, tá? Aqui o going to vai ser igual a gonna, na linguagem informal, tá? Na linguagem falada. Aí, por exemplo, Bet is going to sleep. Aí eu posso dizer assim, Bet is gonna sleep. Vai estar correto, mas é a forma informal, tá? A forma formal é essa primeira frase que eu utilizo, going to. Mas se você quiser falar simplesmente Bet is gonna sleep, a Bet vai dormir, está também correto, não está errado, certo? E então, esse é o assunto, é um dos assuntos que eu acho mais fácil na língua inglesa, tá? Que é o futuro imediato, e através desse assunto os professores vão elaborar as atividades baseadas nesse assunto, tanto eles podem elaborar frases na forma afirmativa, frases na forma interrogativa e frases na forma negativa, tá? Para vocês verem a diferença de uma forma para a outra, certo? Eu meu muito obrigado e até a próxima.